Olá, sejam todos muito bem-vindos ao treinamento Arduino que se inicia agora. Eu sou o Tutor Vitor e estarei aqui para ajudá-los no decorrer desse treinamento que será feito de programação básica em Arduino. Essa é a primeira aula, no qual nós iremos ter contato com a ferramenta e aprender a fazer um primeiro exemplo. E ao final dessa aula, será disponibilizado algumas tarefas para os alunos fazerem, no qual os mesmos poderão postar em seguida na plataforma para correção. Em caso de dúvida, basta nos contactar através do tópico Fórum Fale com o Tutor, que está disponível na página. É a primeira opção disponível, Fale com o Tutor. Basta colocar sua dúvida lá para que o mesmo possa auxiliá-lo. Muito bem. Essa é a primeira etapa da apostila. Ela também está disponível na plataforma para você poder baixar e ter como material de estudos, tá? Essa tem só a parte introdutória e a aula 1. As outras aulas vão ser disponibilizadas ao longo do curso. Observe que a placa utilizada no nosso treinamento é uma placa Arduino que nós mesmos desenvolvemos, tá? Mas nada impede que outras placas sejam utilizadas. Nós mesmos recomendamos que seja usada a placa Arduino Uno. No entanto, outros modelos também podem ser usados sem nenhum problema, já que há compatibilidade entre os mesmos. Esse aqui é o conteúdo que nós vamos ver ao longo do treinamento. O primeiro capítulo, no qual vamos ver agora, é o Conhecendo Hardware e Software Arduino. Em seguida, é o exemplo ligando um LED, que será desenvolvido. Nas próximas aulas, vamos ver piscando um LED, sequencial de LEDs, display de 7 segmentos, lendo um botão, display de CD, contador com memória 2PROM, transmissão serial, recepção serial, medição analógica. São temas das próximas aulas que em breve serão disponibilizadas. E cada tópico de aula vai ser disponibilizado na aula pertinente. Muito bem, então vamos começar aqui do capítulo 1, conhecendo hardware e software. O Arduino é uma ferramenta livre tanto a nível de hardware quanto de software, onde nestes você encontra os recursos necessários para iniciar os seus projetos, sem ser especialista nem em eletrônica quanto em software. Então essa é uma das grandes características do Arduino. Por ter um hardware já pronto, ter um software que tenha funções pré-estabelecidas e que ajudam você a desenvolver o seu programa, torna-se muito mais fácil você desenvolver projetos no Arduino sem ser um especialista nessa área. É importante frisar que hoje em dia você encontra pessoas da área de cinema, da área de artes, de área médica, programando um Arduino, tá? Não há nenhum problema, já que a plataforma foi feita com esse intuito, tornar um ambiente comum a todos aqueles entusiastas de programação de microcontroladores e tecnologia em si. Então, neste livro, iremos realizar inúmeros exemplos que irão dar base teórica de programação em hardware para você criar seus próprios projetos. São projetos que podem ser outras disciplinas como robótica educacional, quanto a criação de automatismo em geral, usados em projetos de escolas técnicas e faculdades. Hoje em dia, você encontra o Arduino sendo utilizado em projetos que vão desde a etapa fundamental do ensino, até mesmo em projetos de graduação, de estrito sensu, mestrado, doutorado. Eu já tive a oportunidade de ver o uso do Arduino também nesse meio acadêmico. Então, o Arduino hoje, dada a sua importância, é usado em nível superior, nível técnico e até mesmo em nível fundamental no ensino de robótica educacional. Ou seja, é uma ferramenta comum que tem hoje uma grande aceitação no mercado em todos os níveis de ensino em si. O software usado neste livro foi o Arduino versão 17, que pode ser baixado gratuitamente no endereço abaixo. Bom, a versão você pode dar qualquer versão, não há problema, já que as funções são compatíveis, tá? O Arduino, a versão do Arduino utilizada na época que foi elaborado esse livro, essa apostila, foi 17. Mas hoje já há versões superiores, você pode entrar no site que está demonstrado aqui, tá? Que é esse endereço aqui, e fazer o download do seu software de maneira gratuita, tá? Sem nenhum problema. Pode usar as versões mais recentes, não há nenhum problema. A grande vantagem deste software é o fato do mesmo funcionar em sistemas operacionais tipo Windows, Linux e macOS. A vantagem é usar o Linux é dispor de uma ferramenta gratuita que facilita o acesso aos alunos para a realização de seus projetos. Então, isso é algo interessante. O Arduino ele tem essa característica, ele funciona em multiplataformas, o Linux, o Windows e o Macintosh. No nosso desenvolvimento nós vamos usar o Windows,
mas nada impede você também usar outros sistemas operacionais. Algo interessante é frisar que, como ele funciona também em Linux, você pode ter uma escola técnica ou uma escola de ensino superior que não dispõe do Windows e tem o Linux, e você consiga também rodar o Arduino e lá fazer os seus projetos sem nenhum problema, tá? Sem ter custos com a nível de software. Após realizar o download do software, basta descompactar a pasta e abri-la, onde você encontrar o arquivo arduino.exe ou o setup.exe, fazer a instalação do programa, tá? Essa aqui é a tela do programa inicial, tá, do Arduino. Você vai encontrar assim que você instalar e inicializar o programa. Bom, conhecendo o hardware. Existem diversas placas que podem ser usadas para realizar os experimentos. Nas figuras abaixo são apresentadas alguns testes. Então aqui temos algumas figuras de placas Arduino que estão sendo demonstradas. Tem Arduino Uno, Arduino Ethernet, tá? Existem milhares de outros modelos disponíveis. Nesse endereço aqui você encontra todos os modelos disponibilizados hoje em dia pelo Arduino em si, pela Fundação Arduino, tá? Nós aqui fizemos nossos sistemas baseados nessa placa Serra Arduino, que nós desenvolvemos, é uma placa que tem a conexão RS-232, a gravação dela também é feita RS-232, mas ela impede de você usar outros modelos como você tem anteriormente, haja vista a compatibilidade da placa em si, tá? E aqui nesse link aqui você encontra mais informações sobre o kit externo Arduino, caso queira verificar como ele funciona e as suas características. Mas, no geral, é muito parecido com outros modelos de mercado. Muito bem, esse foi o capítulo 1. Vamos agora partir para o capítulo 2, dando prosseguimento ao curso. Muito bem, o curso aqui, o foco dele é prático, tá? Então, nós vamos ver agora o nosso primeiro experimento dessa aula 1, que é ligar um LED. Nosso objetivo, então, é ligar um LED do Arduino. Tá? Vamos ver como é que isso foi feito. Então, a placa Arduino é composta de um microcontrolador, que é uma espécie de computador em um só chip, chamado ATmega8. Também isso é algo que muda de placa para placa. Tá? Você vai encontrar o ATmega 328, o ATmega 8, tem essa placa, nossa placa que nós desenvolvemos. Existe uma infinidade de modelos diferentes de acordo com a placa utilizada. Nesse caso do nosso kit, ela usa o ATmega 8, que é compatível com outros modelos de 28 pinos. Tá? Então, esse aqui é o chamado computador em um só chip, que nada mais é que um microcontrolador da linha AVR, desenvolvido pela Atmel. Então, quando você fizer o seu programa lá na plataforma Arduino, no computador, quando você for transferir esse programa, você vai transferir ele para dentro dessa pastilha aqui, desse chip. E é ele que vai fazer todo o processamento. Tá? Observe na figura abaixo que o ATmega 8 é composto de 28 pinos, sendo alguns destes analógicos, onde poderemos ligar sensores como resistores, variáveis e outro tipo digital, onde somente poderemos ler ou acionar dois estados, sendo estes ligado ou desligado. O que quer dizer que um botão pode estar aberto ou fechado, assim como o LED pode estar aceso ou apagado. O que quer dizer isso? Nós aqui temos a figura do ATmega 8. Tá? Ele dispõe de pinos digitais e pinos analógicos. Os pinos digitais podem ser configurados como entrada ou como saída. Se configurado como entrada, ele só vai ler dois níveis. Quais são esses dois níveis? 0 ou 1, ou seja, 0 volts ou 5 volts. Se configurado como saída, ele também vai impor dois níveis. Quais são esses dois níveis? 0 ou 1, ou seja, 0 volts ou 5 volts. Então, observem aqui que o pino 2 do ATmega 8, para o Arduino, na verdade, ele é o Digital Pin 0. Tá? Então, sempre que a gente fala de Digital Pin 0, a gente vai estar se referenciando ao pino 2 do ATmega 8. Então, esse aqui, lá no programa, quando a gente for programar o Arduino, a gente vai se referenciar ele como o quê? Como Digital Pin 0, pino digital 0. Onde no software eu posso configurar como entrada ou como saída. Se configurar como entrada, eu vou ler dois níveis. Quais são? 0 e 1, ou seja, 0 volts ou 5 volts. Se configurar como saída, vou impor dois níveis. Quais são os dois níveis? 0 ou 1, ou seja, 0 volts ou 5 volts. Por exemplo, o pino 3, aqui no ATmega 8, é o Digital Pin 1. Tá? O pino 4 é o Digital Pin 2. E assim sucessivamente. Veja que nesse caso do ATmega 8, temos 14 pinos digitais, que vai do Digital Pin 0, no pino 2, até o Digital Pin 13, no pino 19. Então temos aqui o Digital Pin 0, Digital Pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Por software, eu posso configurar cada um deles como entrada ou como saída. Tá?
Além desses 14 pinos digitais que eu posso usar para ler sensores, ler botões, acionar LEDs, displays, etc., tudo que é digital, eu tenho também os pinos chamados analógicos, que são esses aqui, ó, que estão no porte C, tá vendo? Do pino 23 ao pino 28. Então aqui eu tenho o análogo input 0 até o análogo input 6, ou seja, a entrada analógica 0 até a entrada analógica 5. São 6 entradas analógicas que nós temos aqui. O que é uma entrada analógica? É uma entrada que já não lê apenas 0 e 1, e sim uma ampla faixa de valores. Por exemplo, entre 0 e 5 volts, eu posso ler essas tensões que estão compreendidas entre 0 e 5 volts. Dessa forma, eu sou capaz de ler um sensor de pressão, um sensor de temperatura, um sensor de luminosidade, um clean pot, qualquer grandeza analógica eu posso ler dentro dessa faixa, de 0 volts a 5 volts, que é a alimentação do Arduino. Tá? Esses pinos analógicos estão disponíveis apenas nesses pinos aqui, ó, do pino 23 ao pino 28. Ok? Bom, montando o hardware. Esse primeiro exemplo que nós vamos fazer, a ideia é ligar um LED. Então, neste primeiro exemplo, vamos ligar um LED que ficará conectado à porta 13 do Arduino. Na figura abaixo temos a figura de um LED. Note que você pode ligar esse LED a qualquer pino, tá? Não tem nenhum problema. Então pode ser o digital pino 0, 1, qualquer pino digital você pode ligar esse LED. Aqui está sendo considerado o pino 13, mas não é obrigatório ser o pino 13. Você pode usar também outros pinos, tá? Então, existem vários tipos de LEDs, com diferentes cores, sendo que isso não interfere no nosso exemplo. Tá? Note que o LED é composto de dois terminais, sendo que o maior é o terminal positivo, enquanto o menor o negativo. Então, é uma forma de identificar o terminal positivo e negativo do LED através do lead dele. Veja que o lead maior identifica o terminal positivo, o lead menor o terminal negativo. Tá? O lead maior é chamado de anodo e o lead menor de catodo. Tá? E o LED ele é um dispositivo em que a polaridade é fundamental. Se você não ligar na polaridade correta, ele não vai acender, ele não vai funcionar porque ele não vai conduzir. Tá? Isso deve ser observado com atenção, pois se invertido o LED não funcionará. Além disso, é necessário ligar um resistor em série com LED de forma a não queimar o mesmo. Um resistor típico pode ter sua resistência de 220 ohms a 470 ohms. Ligue neste caso o terminal positivo do LED ao pino 13 e o negativo ao GND da placa. Ou seja, você vai pegar o terminal positivo e vai ligar no pino digital que você achar melhor, do digital pino 0 ao digital pino 13. Aqui no exemplo, foi considerado o digital pino 13. Tá? Ou seja, pega o terminal positivo aqui, maior, vai ligar lá no digital pino 13. O negativo, que é esse aqui, você vai ligar um resistorzinho em série de 220 ohms a 470 ohms. Se quiser ligar também um de 1 kΩ, não tem problema, tá? Lembrando que quanto maior a resistência, menor a luminosidade do LED. E esse terminal, o outro terminal que você tiver disponível, você vai ligar o GND. Então, repetindo, o terminal positivo você liga no digital pino 13. Esse negativo você vai ligar um resistor, nessa faixa de valores que foi comentada. E outro terminal do resistor você vai ligar no GND. Pronto. Esse é o hardware que nós vamos desenvolver. Tá? É um hardware inicialmente bem simples, que ao longo do curso a gente vai explorando mais e desenvolvendo mais. Tá? Programando Arduino. Abre o programa Arduino. Teremos a seguinte tela. Então, nesse ponto, você já pode abrir o seu Arduino já. Tá? Você pode abrir o seu programa Arduino. Não tem nenhum problema. Tá? Eu vou aqui abrir o meu também. A estrutura básica para montarmos um programa é a seguinte. Essa aqui é a estrutura básica de qualquer programa Arduino, que é o void setup e o void loop. O que quer dizer isso? O void setup é o bloco onde você vai fazer todas as configurações do seu Arduino, ou seja, qual pino vai ser entrada, qual pino vai ser saída, se vai usar display LCD, se vai usar porta de comunicação serial, ou seja, tudo que é referente à configuração, você vai usar o bloco setup para fazer essa configuração. E no bloco loop é o bloco de repetição, é onde vai ficar executando um programa de forma contínua. Tá? Veja que segue a seguinte sintaxe no programa Arduino. Void setup, abre, fecha parênteses, abre chaves, fecha chaves. Ou seja, dentro desse bloquinho aqui, entre a abertura dessa chave e o fechamento dessa chave, é que você vai fazer o seu código. Mesma coisa no bloco loop. Dentro das chaves do void setup, faremos as configurações básicas do Arduino. Entenda esse bloco como a BIOS do seu computador, em que realizamos todas as configurações iniciais para que o mesmo venha a funcionar em seguida.
Dentro da chave do bloco void loop, faremos a lógica de programação que desejamos que a placa execute. Digite então este pequeno trecho de código no software Arduino. O resultado será como apresentado a seguir. Então veja, vamos pegar agora o Arduino e vamos digitar esse primeiro código aqui. Esse seria o nosso primeiro passo. Então estou aqui com o Arduino aberto, tá? Você vai vir aqui, ó, vai digitar o código básico do Arduino. Então vamos lá. Void setup, abre fecha parênteses, dá um enter, abre chaves, fecha chaves. Esse fez o bloco setup. Agora é importante frisar o seguinte, o Arduino ele é uma linguagem chamada Case Sensitive. O que é uma linguagem Case Sensitive? Uma linguagem Case Sensitive, a letra maiúscula é diferente da minúscula. Então veja, aqui eu botei void setup com letra minúscula. Veja que está laranja aqui, um laranja claro aqui que está laranja negrito. Se eu colocar aqui letra maiúscula, olha o que acontece. Tá vendo? Ele já ficou uma cor, não reconheceu, ficou preta a cor. O comando, tá? A declaração. Isso quer dizer que o software Arduino não reconheceu essa estrutura, tá? esse label. Então, isso é uma coisa importante. Quando você for programar Arduino, você tem que ter atenção quanto a isso, porque ele segue a mesma característica da linguagem C, que é ser uma linguagem chamada case sensitive, ter esse recurso de case sensitive. Então, a forma simples de identificar é assim, ó. Veja que ficou laranja, ele identificou o comando, tá? E agora o void loop, ó. Void loop, abre fecha parênteses, abre chaves, fecha chaves. Essa aqui é a estrutura básica de um programa feito no Arduino, tá? Observe que fizemos apenas a estrutura básica do programa. Ainda não fizemos, propriamente dito, ligar o LED que está conectado ao pino 13. Um pino digital pode ser configurado tanto como entrada quanto saída, ou seja, se ligarmos um LED ao pino, ele será uma saída para o chip. Se ligarmos um botão, será uma entrada. Então, isso aqui é importante. Você vai configurar um pino como entrada ou saída de acordo com a carga que você for conectar ao pino. Se você for ligar um botão, um sensor, um contato, isso é uma entrada para o Arduino. Então, você tem que configurar aquele pino como entrada. Se você for ligar um LED, um relé, alguma coisa, um atuador, ele é uma saída para o Arduino. Tá? Como é que a gente configura isso? Tem uma função no Arduino chamada PinMode. Essa função PinMode permite a você configurar se esse pino vai ser entrada ou se ele vai ser saída. Tá? Então você digita PinMode, tá? Veja que o M aqui é maiúsculo, tá? Tudo minúsculo, mas o M aqui é maiúsculo. Você informa o pino e o modo. O modo pode ser input ou output. Input é entrada, output é saída. O que quer dizer isso? Eu vou usar essa função para colocar meu pino como entrada ou saída. Então, olhem só o que eu vou fazer aqui. Ó. Vou digitar aqui, ó, PinMode. Veja que ficou laranja, ó. Ou seja, ele reconheceu o comando. Se eu colocar aqui minúsculo, por exemplo, ó, veja que ele não reconheceu. Ficou a cor preta, não reconheceu a função PinMode. Tá? PinMode, aí eu vou formar qual pino? Que é o pino 13. Ele vai ser uma saída. Ó, o output também é uma constante do Arduino que tem que ficar toda em maiúscula. Veja que ficou na cor azul, ou seja, é uma constante que está declarada no programa e ele reconheceu. Se eu colocar aqui em minúscula, veja que ele não reconheceu mais, porque não está dentro do escopo das declarações da linguagem. Então, atenção quanto a isso, tá? Então, PinMode, o que eu fiz aqui? Botei o pino 13 como saída. Essa foi a primeira etapa. Então, ótimo. A gente já fez a primeira etapa. Colocamos o pino 13 como saída, porque no pino 13 está ligado o LED. Altere esse parâmetro aqui, 13, de acordo com o LED que você for ligar. Se o seu LED estiver ligado no pino digital 0, você vai colocar aqui o quê? Vai colocar 0, ou seja, o 0 é a saída. Se o LED estiver ligado no pino 10, você coloca aqui 10 output, ou seja, 10 é a saída. No nosso caso é o 13, vai ficar 13 como saída. Ok? Muito bem, configuramos o pino como saída, mas ainda não ligamos nem desligamos o mesmo. Para fazer isso tem outra função. Que função é essa? É a função digital write. A função digital write quer dizer o quê? Escrever digital. Essa função que me permite colocar um pino como entrada ou, perdão, permite deixar um pino em nível alto ou nível baixo. Para isso eu informo o pino e o modo. O
que seria o modo? O modo é se vai ficar em nível alto ou vai ficar em nível baixo. Então, eu escrevo digital write, informo o pino e o modo dele, ou seja, ligado ou desligado. Como eu faço isso? Eu venho aqui no meu bloco void loop e vou editar aqui, ó, digital write, abro parênteses, informo o pino, 13, vírgula. Agora eu vou informar o modo do pino, se vai ficar em nível alto ou nível baixo. Como eu quero ligar o LED, eu tenho que colocar em nível alto. Para isso, tem duas possibilidades. Ou eu escrevo 1, que ele vai entender como nível alto, ou eu escrevo high. Tá? Posso escrever 1 ou high. Mesma coisa para desligar. Para desligar eu posso escrever 0 ou low. Tanto faz. Então vou botar aqui, ó, high. Então botei o pino 13 em nível alto. Ok? Bom, feito isso, esse é o código. Veja que o código é bem simples, nada mais é do que duas funções, a função setup e a função loop. Como eu falei, a função setup é uma função de configuração. A gente configurou aqui o pino 13 como saída. E aqui no bloco loop, que é o bloco de repetição, ou seja, primeiro executa o bloco setup, depois ele bloco loop e fica executando continuamente o bloco loop. Aqui no bloco loop está colocando o pino 13 como saída. Feito esse código, a gente já pode compilar o código. Compilar é verificar se a sintaxe dele está correta. Para isso eu venho aqui e clico nesse botão aqui, ó, que é esse Verify. Ó, vou clicar nele aqui, ele vai começar a compilar o código. Está mostrando aqui a mensagem, demora um tempinho, tá? Mas ele dá o resultado. Bom, aqui temos o resultado da compilação, veja que ela foi feita com sucesso, é o Done Compiling, ele compilou com sucesso. Quando ele compila com sucesso, ele fala quanto o código foi utilizado. Então vejam, esse nosso pequeno código está usando 678 bytes de 7 KB. Ou seja, nós temos nesse modelo de placa que nós utilizamos, no caso que usa o ATmega 8, temos 7K de código, tá? Em 7.168 bytes. Desses 7.168 bytes, 678 foram utilizados. Isso vai aumentando conforme é maior a nossa complexidade do nosso código. Ok? Feito isso, eu recomendo que você salve o seu projeto. Se você salvar, salve em File, Save, tá? Para salvar o arquivo. É importante salvar para você não perder o seu projeto, para você ter uma base de código ao longo do curso, tá? Outra forma de salvar é pressionando esse botão aqui, ó, Save. Observe que conforme você passa o mouse aqui, ele mostra o que o código, cada botão faz. Então salve o código, tá? Eu recomendo agora, para você não perder esse arquivo. E feito isso, você pode transferir esse código para a sua placa Arduino, para ver se ele vai funcionar. Como é que você vai transferir? É só clicar nesse botão Upload. Nesse momento tem que estar conectado já a placa Arduino no computador, na porta USB. O hardware, essa montagem do LED com resistor, já tem que estar pronto também. Clica nesse botão Upload para que o código seja transferido para o Arduino e você possa visualizar o exemplo funcionando, ou seja, o LED do pino 13 ou outro que você escolher acender. Tá? Esse é o esperado. Ok? Existem detalhes interessantes que eu gostaria de comentar com vocês antes de terminar essa aula, que é o seguinte. O que é mais fácil lembrar? É mais fácil lembrar LED ou mais fácil lembrar 13? Né? Conforme é algo importante comentar isso agora, por quê? O código ele vai crescer ao longo do tempo. E fica difícil a gente lembrar o que um pino faz. É muito mais fácil lembrar qual a função conectada ao pino. Quero dizer, ao invés de chamar de 13, eu sei que o 13 representa o LED. Eu posso dar um pseudônimo para isso. Que são chamados defines. Eu coloco aqui, ó, tralha define LED 13. Ou seja, estou definindo que o LED ele vale 13. E aqui, ó, no PinMode, por exemplo, eu chamo de LED. E aqui no Digital Write também eu chamo de LED. Ou seja, quando eu compilar esse código, não vai mudar nada, o tamanho é o mesmo, mas para a organização do programa, para você, como programador, utilizar ao longo dos exemplos, é muito mais fácil se lembrar do termo LED do que 13. Então você pode usar à vontade no seu código, tanto para saídas quanto entradas. Se você quiser declarar um botão, por exemplo,
pode frequentar e define o botão, só não pode ter acentuação, né? Porque ele faz uso da língua inglesa, e dizer em que pino está ligado o botão. Então veja, ficou um código mais fácil de ler, tá? Outro detalhe importante, quando a gente programa em linguagem de alto nível, é bom a gente usar um recurso, uma tabulação. O que é isso? Eu podia fazer meu código assim, ó, tá vendo? Eu tirei aqui esse espaçamento que tem aqui à esquerda, ó. Só que ele fica mais difícil de ler. Então o que é interessante? A gente sempre dar uma tabulação e fazer todos os códigos nessa tabulação aqui, daqui para baixo. Ó. Quando eu dou um Enter, ó, veja que ele já vem para a tabulação correta. Então procure usar esse recurso de tabulação para facilitar a visualização do seu código. Ó. Volta aqui. Ó. Use o recurso de tabulação também, que é algo interessante. E para finalizar essa aula 1, a questão dos comentários. Os comentários aí são opcionais, não são obrigatórios, tá? Eles não ocupam nem um byte a mais no seu arquivo que você vai transferir para o Arduino, mas ele facilita a visualização do seu código, a leitura do código. Então, por exemplo, como é que eu coloco um comentário aqui no Arduino? Coloco barra barra e escrevo o texto. Então, por exemplo, eu podia colocar aqui um comentário seguinte, ó, configura pino como saída. Configura pino 13 como saída. Então, veja, isso aqui é um comentário, é algo que vai ficar só no arquivo que eu salvar aqui, esse arquivo fonte que eu salvar aqui no Arduino, tá? Ele não vai ser transferido em hipótese alguma para o microcontrolador, não vai ocupar nem um byte a mais. Então você pode usar à vontade esse recurso no seu programa. Aqui também, ó, posso colocar um comentário aqui, ó. Liga LED pino 13. Isso aqui é algo totalmente subjetivo, tá, pessoal? Você vai colocar o texto que você achar mais coerente de acordo com o comando, a função que você fizer, tá? Também você pode datar aqui o seu programa. Você põe aqui barra barra, ó, primeiro exemplo no Arduino. Você pode colocar aqui a data, que foi feito exemplo também, tá? Não tem nenhum problema, tá? Data, por exemplo, 22/2014, tá? Não tem nenhum problema. Então, é uma documentação que vai ajudar vocês ao longo do curso, tá? Muito bem, pessoal. Então, essa foi a nossa primeira aula. Então, o que nós vimos aqui? Vimos como baixar o Arduino, vimos como fazer um exemplo, como configurar o que são pinos de entrada, pinos de saída, vimos o que são pinos digitais, pinos analógicos. Esse primeiro exemplo foi um exemplo introdutório. A intenção dele é que vocês tenham contato com a ferramenta e aprendam a acionar as saídas do Arduino, da sua placa Arduino. Tá? Então esse exemplo aqui ligou um LED específico no pino 13, mas ao longo do curso a gente vai explorar muito mais essa ferramenta e fazer outras experiências que vão cada vez mais ajudar vocês a compreender melhor como programar essa ferramenta. Em caso de dúvidas, fiquem à vontade de nos contatar através do fórum, que está disponível na página do curso, no primeiro tópico. E após a experiência, há os exercícios serem feitos. Vão ser disponibilizados exercícios que vale como avaliação, tá? Em que a gente pede ao aluno que envie os mesmos para que possamos avaliar o seu aprendizado ao longo do treinamento. Agradeço a atenção e até a próxima.